Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão sobre equilíbrio químico que saiu no exame de 2013 da primeira fase. Achei esta questão uma boa questão, aparentemente parece assim uma coisa muito fácil, que o é, mas tem um pequeno detalhe que pode facilmente passar despercebido e conduzir-nos ao erro, daí ter decidido então resolver este problema em vídeo. O problema seguinte, na figura 2, apresenta o gráfico que traduz a evolução da concentração ao longo do tempo das espécies A, B e C que intervêm numa reação química em fase gasosa a uma determinada temperatura que vamos considerar T. Temos então aqui o gráfico na figura 2, podemos então ver a evolução da concentração das três espécies em função do tempo. Tenho aqui duas questões, a primeira será abordando então o determinar a constante de equilíbrio para esta reação e na segunda tocar aqui numa ideia sobre o princípio de Le Chatelier. A primeira questão diz-nos o seguinte: na tabela estão registadas as concentrações de equilíbrio, ou seja, estas concentrações já são no equilíbrio das três espécies, A, B e C, relativas a um mesmo estado de equilíbrio do sistema químico à tal temperatura T. A questão é, determina a constante de equilíbrio Kc da reação considerada a essa temperatura T, apresentando então todas as etapas de resolução. O que é que nós temos de fazer em primeiro lugar, antes de determinar aqui a constante? Escrever a reação, né? E nós vamos escrever a reação, vamos ter que nos basear aqui no gráfico. Quem é que vão ser os reagentes, quem é que vão ser os produtos? Quer dizer, olhando aqui para o gráfico, percebemos que a espécie A e a espécie B, assim a partir do instante zero, vão-se gastar. Então, quer dizer, eles só podem ser os nossos reagentes. E reparem que a espécie C, no início, não temos e, com o evoluir do tempo, vai-se formando C até atingir o ponto de equilíbrio. Quer dizer, que a reação que me parece que exista seja A mais B, assim numa reação reversível, a dar C. Quer dizer, isto em fase gasosa, não é? Está tudo no estado gasoso. Tudo bem. Mas será que é mesmo só isto? Será que é mesmo só isto? Será que... E coeficientes estequiométricos? Como é que eu posso? Porque reparem, quer dizer, então a gente esperava logo, o Kc será a concentração da espécie C no equilíbrio sobre a concentração da espécie A no equilíbrio, vezes então a concentração da espécie B no equilíbrio. E os coeficientes estequiométricos? Será que são 1? Pois, é preciso ter cuidado, não é? É preciso ter olhinhos para estas coisas e muito cuidado, não disparem já para isso. Não disparem já para isso. Reparem, vocês vão ter que olhar para o gráfico e perceber os coeficientes estequiométricos através do gráfico. Como é que podemos ver isso através do gráfico? Reparem aqui no seguinte, eu vou olhar aqui para a espécie A. Quer dizer, eu tinha assim aqui uma determinada quantidade, que não faço ideia quanto é que era, podia ver aqui pelo papel milimétrico, mas não é isso que eu estou interessado. Eu só quero descobrir os coeficientes e, quer dizer, e da espécie A até atingir o equilíbrio, gastei exatamente esta quantidade, que olhando assim pelo papel milimétrico, quer dizer, há de me parecer assim 1,5, mais ou menos. Então, quer dizer, gastei X, né? Vou considerar esta medida daqui da espécie A que foi gasta como X. Da espécie B, parece-me que gastei o mesmo, mais ou menos 1,5. Estou a considerar assim esta medida aqui como uma unidade. Da espécie B, quer dizer, parece-me que gastei o mesmo. Então da espécie B também gastei X. Tudo bem. E da espécie C, quanto é que eu formei? Aqui é que está o pormenor. É que da espécie C vocês não tinham nada no início, mas depois olhando aqui para o gráfico é dizer uma unidade, né? 2, 3, mais ou menos 3, o que me parece exatamente o dobro daquilo que foi gasto de cada uma destas espécies. Então, relativamente a C, parece-me que formei 2x. O que isso me quer dizer, penso que dá para perceber, quer dizer, a quantidade da espécie C que foi formada foi o dobro daquilo que foi gasto da espécie A. Não, olhem aqui a graduação. Isto é mais ou menos 1,5, gastou-se 1,5 de B, quer dizer, estes dois estão na mesma proporção, né? Gastou-se exatamente a mesma quantidade, mas relativamente a C, sem A gastei 1,5, reparem que C, quer dizer, é quase 3, então quer dizer,
Em C gastei assim 2x. Onde é que eu quero chegar com isto? Coeficientes estequiométricos. Aqui 1, mas aqui 2. Lá está o tal pormenor para cálculo da constante de equilíbrio. É que o coeficiente estequiométrico de C é 2, porque eu estou a ver que gastei o dobro. Quer dizer, o que C se formou, a quantidade formada de C é exatamente o dobro daquilo que se gastou de A e também daquilo que se gastou de B. Mas é o dobro, então quer dizer que este coeficiente tem de ser 2. Por isso é que é preciso ter cuidado com estas coisas. Daí eu dizer que havia um detalhe pequenino, que era exatamente este, de descobrir este coeficiente estequiométrico. Quer dizer, agora aplica-se a constante, então a questão está mais ou menos fácil. O pormenor era descobrirem os coeficientes estequiométricos. Tenham cuidado com estas coisas. Quer dizer, Kc então, fica aqui a concentração da espécie C no equilíbrio, mas ao quadrado, a dividir pelo produto entre as concentrações dos reagentes no equilíbrio. Quer dizer, tenho aqui a espécie A no equilíbrio, vezes então a concentração da espécie B no equilíbrio. Como eu tenho ali as concentrações no equilíbrio, tudo bem, posso então fazer o cálculo aqui da constante de equilíbrio. Tenho então que o meu Kc, ou seja, a constante de equilíbrio para esta reação à temperatura T, será igual à concentração de C, ou seja, 0,482, estou a consultar o gráfico, ao quadrado, o gráfico não, a tabela, peço desculpa, a dividir pela concentração de A, que é 0,144, coeficiente estequiométrico 1, vezes a concentração de B no equilíbrio, que é 0,0238. O que isto, fazendo os cálculos, diz-me então que a constante de equilíbrio será igual a 54,45 e a questão estaria resolvida. Para mim, o grande pormenor e o que pode levar é descobrirem estes coeficientes. Cuidado, não disparem logo, isto é a concentração de C, porque é produto, né? Formou-se, é produto a dividir, e os coeficientes estequiométricos. É preciso olhar para isto com olhos de ver, atenção aos detalhes. Agora, segunda questão. Considere que a reação de formação da espécie C é uma reação exotérmica. Já vamos dar sentido a isto. Conclua justificando como variará a constante de equilíbrio da reação considerada se a temperatura aumentar. Tudo bem. Estou aqui numa situação que terei que tocar aqui no princípio de Le Chatelier, porque nós vamos fazer uma perturbação ao equilíbrio, ou seja, vamos aumentar a temperatura. Então, relativamente à segunda questão, eu vou só voltar a escrever a reação A mais B, isto numa reação reversível, dá-me aqui 2C, né? Agora, pistas, né, que me dão. Dizem-me que a reação de formação da espécie C, ou seja, no sentido direto, né, é quando se forma C no sentido direto, a reação é exotérmica. Se é exotérmica no sentido direto, quer dizer que a reação no sentido direto liberta energia, ou seja, o sistema perde energia. Até podia colocar aqui variação de entalpia negativa. Isto diz-me que a reação no sentido direto é uma reação que liberta energia para a vizinhança. Então é exotérmica no sentido direto. O que quer dizer então que no sentido inverso é endotérmica. Agora, qual é a perturbação que eu lhe vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura. Vocês aqui, eu não vou estar a restar o texto todo. Eu vou-vos dizer aquilo que deveriam escrever. Quer dizer, com o aumento da temperatura, vocês primeiro enunciavam a lei de Le Chatelier. Deviam dizer, segundo o princípio de Le Chatelier, um sistema que se encontra em equilíbrio, quando é perturbado, evolui sempre no sentido de contrariar essa perturbação. Primeiro ponto a referir. Enunciar o princípio de Le Chatelier. Depois referir que com o aumento da temperatura, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar esse aumento. E como é que se contraria o aumento de temperatura? O sistema absorve esse aumento de temperatura, ou seja, absorve esse calor. No sentido de absorver calor é o sentido endotérmico, é o sentido da reação onde absorve energia, onde o sistema ganha energia. Sendo assim, este aumento de temperatura, quer dizer, a reação vai evolui no sentido
endotérmico. No sentido endotérmico. Que para o caso que a gente tem, não é sempre... Quer dizer, o aumento da temperatura faz com que o sistema evolua no sentido endotérmico. Isso é sempre. Mas para esta reação específica, o sentido endotérmico é o sentido inverso. Quer dizer, o aumento da temperatura vai fazer a reação subcarregar-se aqui no sentido inverso. Vai fazer o equilíbrio deslocar-se assim neste sentido inverso. Então, se vai deslocar no sentido inverso, o que é que vai acontecer à minha constante? Eu vou retomar assim aqui a expressão da constante. Quer dizer, temos a constante de equilíbrio, que é exatamente a concentração da espécie C ao quadrado, a dividir pela concentração de A, vezes a concentração de B, obviamente isto falando tudo no equilíbrio. Se com o aumento da temperatura o sistema evolui no sentido endotérmico, neste caso é o sentido inverso, então reparem que vai acontecer. Se a reação evolui no sentido inverso, quer dizer, vai gastar esta espécie C, né? Vai diminuir a concentração de C e vai aumentar a concentração destas duas espécies A e B, que são os nossos reagentes. Quer dizer que relativamente à constante eu vou diminuir o numerador e vou aumentar o denominador, o que isto vai fazer com que a minha constante de equilíbrio diminui, ok? Porque vocês estão a gastar... Estão a diminuir o numerador e estão a aumentar o denominador. Quer dizer, vocês têm de dizer, vai-se gastar os produtos, né? Vai-se diminuir a concentração da espécie C e vamos aumentar a concentração das espécies A e B, o que isto vai conduzir a uma diminuição da nossa constante de equilíbrio. Ou seja, pontos a referir nesta questão. Princípio de Le Chatelier, enunciar. Depois, referir quando se perturba um sistema em equilíbrio com um aumento de temperatura, como é que o sistema evolui? Nesse caso, aumenta a temperatura, o sistema evolui sempre no sentido endotérmico. Referir que nesta reação o sentido endotérmico é o sentido inverso, porque ela é exotérmica no sentido direto. Depois referir também que a reação evolui no sentido inverso, vai gastar a espécie C, e vai formar a espécie A e B, o que isto vai conduzir então a uma diminuição da constante de equilíbrio. E pronto, referindo isto, tinham então a questão resolvida. Fica aqui a minha sugestão de resolução, muito cuidado para estas leituras no gráfico, não chega só a verem a reação, têm de ter cuidado com os coeficientes estequiométricos, ok? Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço a todos.